te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus, pelo vosso Espírito, suscitastes Santa Teresa para indicar à Igreja um novo caminho na busca da perfeição. Concedei-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina espiritual e ser inflamado pelo desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, no versículo de 42 a 46. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais dos lugares de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulo que não se vêem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos nós também. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmo não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a nossa comunidade paroquial ela está em festa, porque hoje nós celebramos, fazemos memória, né? Para nós uma solenidade, porque nós falamos da nossa padroeira, Santa Teresa de Jesus. Nós criamos assim uma devoção. Para dizer a verdade, eu nem conhecia muito Santa Teresa de Jesus. E depois então que surgiu a paróquia Santa Teresa, e nós fomos então nessa comunhão com o povo, rezando com Santa Teresa, falando de Santa Teresa, estudando um pouco de Santa Teresa, e criamos então uma devoção muito grande por ela. Tanto que nós, eu e aqui a minha filha Flávia, nós estamos aqui há alguns anos
propagando, rezando junto, recebendo a graça da intercessão, levando a palavra de Deus para muitos lugares, muitos corações, muitos lares, através da intercessão de nossa padroeira Santa Teresa de Jesus. E meditando, né, sobre a vida dela, a importância dela, o que ela representou e o que ela representa, fomos assim então nos encantando e temos então essa grande alegria de ter ela hoje como nossa intercessora lá no céu da nossa querida paróquia Santa Teresa de Jesus. Então, para nós hoje, uma grande alegria de ter esse nome, né, tão forte, tão poderoso, que ela, na história dela, né, nasceu lá na Espanha, em 1515, e ela foi canonizada, né, no ano de 1622, e ela foi declarada santa, declarada doutora da Igreja pelo Papa Paulo VI no ano de 1970. Então hoje os nossos corações de toda a nossa paróquia, tivemos aí 5 dias de oração, né, de missa, de solenidade, de alegria, de louvor, de gratidão a Deus pela nossa padroeira. E hoje então, mais à noite, teremos, vamos receber o nosso bispo Dom Severino, que vai presidir a celebração eucarística, para que nós concluímos, né, esses 5 dias de oração, nesse caminho que nós fizemos, que é o caminho de Santa Teresa. E a nossa devoção, ela cresce a cada dia. A nossa igreja é uma igreja de pessoas assim bem dedicada, carinhosa, tem esse espírito dela, né? Ela foi aquela mulher que deu a vida por Jesus Cristo, né? Por isso, então, todos os dias aqui no nosso programa, nós tem a música, né, de Santa Teresa. O nome do nosso programa é um título dado a ela, que ela, né, usava essas palavras: só Deus basta, tudo passa, só Deus basta. Então, por isso o nosso programa tem esse nome, né, Só Deus Basta, em honra a Santa Teresa de Jesus. Então, alegria. Hoje nós estamos muito felizes mesmo, por celebrar essa grande festa do dia de nossa padroeira Santa Teresa de Jesus. E a liturgia nos fala porque o que foi Santa Teresa? Santa Teresa, ela foi aquela mulher que amou, aquela mulher que reformou os conventos, né? Ela reforma até hoje, né? Que é os nossos corações. E a liturgia hoje nos fala, né, dos fariseus, que são os hipócritas. Jesus fala para eles, né, que eles pagam o dízimo, quer dizer, tem uma ligação com a fé, paga o dízimo de tudo aquilo que produz, mas deixa de lado a justiça e o amor a Deus. Então foi isso que Santa Teresa fez. E Santa Teresa quer que toda a nossa querida paróquia de Santa Teresa de Jesus, que nós possamos reformar os nossos corações pela poderosa intercessão dela, para que nós possamos não ter uma participação religiosa de pagar o nosso dízimo, de fazer aquilo que externamente é visto pelas pessoas, mas olhar, nunca deixar de viver a prática
da justiça e o amor a Deus. É isso que Santa Teresa pede hoje para nós, comunidade de Santa Teresa de Jesus. Que tudo aquilo que nós fazemos em prol da nossa igreja, nós não podemos deixar de pagar o dízimo, nós não podemos deixar de trabalhar para a igreja. Não, nós não podemos deixar, mas nós não podemos fazer só isso. Nós temos que ir além. Por isso ela é a nossa padroeira, porque ela foi além. E assim nós somos chamados também a ir além. Praticar o quê? O que Deus pede hoje através da intercessão de Santa Teresa de Jesus para nós? Que nós vivemos a prática da justiça e o amor a Deus. É isso que vai fazer com que um dia, com ela lá no céu, nós a encontraremos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, a nossa querida padroeira, que desça sobre todos vocês que faz parte dessa paróquia e todos vocês que nos acompanham, a bênção de Deus, Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.